Alerta Vermelho, capítulo 23. Departamento K. Ivan e eu pegamos o trem Eurostar das 3 da tarde de volta para Londres. Precisávamos conversar sem que ninguém nos ouvisse, e o único local disponível era a passagem entre os vagões, onde nos sentamos nos desconfortáveis assentos retráteis. O norte da França passava voando pela porta ao nosso lado, formando um borrão verde e cinza. Tentamos ligar para Moscou e Londres, mas, com a composição entrando e saindo de túneis, a conexão caía o tempo todo, de modo que desistimos e voltamos para nossos lugares, onde permanecemos em silêncio até o fim da viagem. Embora soubesse que a Rússia era um lugar violento, nunca, desde que pus os pés ali, em 1992, estivemos em contato com essa violência. Agora, repentinamente, era palpável, absolutamente real. Minha maior preocupação era Maxim. Assim que cheguei em casa, liguei para Jamie e perguntei como ele estava. Felizmente, seus ferimentos não eram tão graves. Implorei a Jamie que prestasse queixa, mas ele resistiu. Maxim está assustado, Bill. Os policiais que bateram nele disseram que o acusariam de tentativa de agressão com uma faca e o colocariam na cadeia se ele abrisse a boca. Contra tais argumentos eu não tinha como insistir. Pelo menos ele melhoraria e não teria problemas. Bem cedo na manhã seguinte, fui para o escritório. Ivan já estava lá, examinando uma transcrição feita à mão do mandado de busca que Emma passara por fax. Sua caligrafia obsessiva e cristalina ainda guardava traços arredondados, comuns em garotas em idade escolar, mas o conteúdo do mandado não tinha nenhum traço de inocência. O Departamento de Crimes Tributários do Ministério do Interior havia instaurado um processo criminal contra Ivan sob a acusação de ele ter deixado de recolher 44 milhões de dólares de impostos na fonte, por dividendos distribuídos pela Cameia. Imputaram arbitrariamente um tributo à empresa, e como Ivan administrava a entidade para nosso cliente, a polícia colocou a culpa nele. Independentemente de quão ilegítimo o sistema de justiça criminal da Rússia pode parecer a um estrangeiro, a Rússia ainda é um Estado soberano com o qual a maioria dos países do Ocidente coopera em pedidos de extradição, alertas vermelhos da Interpol e congelamento internacional de bens. Apesar de estarmos em Londres, negligenciar um processo criminal como esse poderia colocar Ivan em complicações terríveis. O mandado era totalmente desprovido de fundamento. A Cameia havia pagado impostos pela mesma alíquota que todo mundo, e acusar Ivan de qualquer crime era pura e simplesmente injusto. Se havia uma pessoa que obedecia cegamente às regras, esse alguém era Ivan Cherkasov. Além disso, era bom marido, pai, amigo e colega de trabalho. Seus ternos estavam sempre passados, seu cabelo sempre aparado, e ele era sempre pontual. Vê-lo nervoso a andar de um lado para outro no escritório, por causa de uma acusação fraudulenta, me deixou furioso, e prometi a mim mesmo que faria o que fosse preciso para livrá-lo dessa encrenca. Minha primeira atitude foi contratar o melhor advogado tributário que eu conhecia em Moscou, Sergei Magnitsky. Com 35 anos, era o chefe da área tributária do escritório Firestone Duncan e tinha um conhecimento enciclopédico acerca de todas as leis, códigos e portarias do setor. Dizia-se que, desde que começara a trabalhar lá, nunca perderam um caso. Uma vez contratado para o nosso time, pedimos a Sergei que analisasse se tínhamos feito alguma coisa errada. Ivan sempre fora cuidadoso e eu acreditava que nossos impostos eram pagos corretamente, mas diante das graves acusações do Ministério do Interior, precisávamos ter certeza absoluta. Sergei nos solicitou todas as declarações de imposto e documentos comprobatórios da Cameia. Depois de trabalhar até tarde da noite, ligou logo de manhã com seu parecer. Gente, examinei todos os aspectos da situação tributária da Cameia. Ivan não fez nada de errado. Se de um lado Sergei podia nos ajudar a entender as leis relativas a impostos, de outro Ivan também precisava de um criminalista para lidar com a polícia. Contratamos então Eduard Khairetdinov, um ex-investigador da polícia e juiz que atuava desde 1992 como advogado de defesa. Com 48 anos de idade, quase 1,90 metros, cabelos grisalhos, bigode espesso e grandes mãos, ele era uma espécie de versão russa do homem da Marlboro. Era o tipo de sujeito que você gostaria de ter por perto na Rússia se as coisas dessem horrivelmente errado. Ele havia defendido e vencido alguns dos mais rumorosos processos criminais da Rússia, aparentemente contra todas as expectativas. Em um país cujo índice de condenações supera 99%, é quase um milagre.
Eduard se ofereceu para ir ao distrito policial a fim de descobrir o que os policiais estavam tramando. Ao chegar, foi levado até o investigador à frente do caso, um major de 30 anos chamado Pavel Karpov. Eduard lhe pediu uma cópia de alguns documentos do processo, os quais, pela lei russa, o advogado de defesa tem direito de ver. O major se recusou a atender ao pedido. Isso era muito incomum. Em 15 anos como advogado de defesa, isso nunca tinha acontecido com Eduard. A dificuldade imposta por Karpov frustrou Eduard, mas vi nisso um sinal positivo. Pensei que se Karpov estava com medo de mostrar os autos do caso, era provavelmente porque não havia nenhum caso. Infelizmente, minha teoria otimista começou a desmoronar quase imediatamente. Em 14 de junho, recebi uma ligação de Catherine Belton, a repórter que na cúpula de 2006 do G8 perguntara a Putin por que eu tinha sido expulso do país. Trabalhando agora para o Financial Times, ela queria saber se eu gostaria de comentar as operações de busca e apreensão levadas a cabo pelo Ministério do Interior. Dei a ela minha resposta, na esperança de que a matéria refletiria com precisão o nosso lado da história. Na manhã seguinte, ao pegar os jornais à porta de casa, me deparei com a seguinte manchete de primeira página do Financial Times. Russos investigam situação tributária de Browder. Sentei-me no banquinho do hall e li a matéria 3 vezes. Em meio à miríade de mentiras e insinuações do Ministério do Interior, uma frase perdida no meio do texto chamou minha atenção. Investigadores acreditam que Browder está por trás do esquema e vão investigá-lo. Esses caras estavam longe de recuar. Ao contrário, sua intenção era ir muito mais longe. Claramente, o que estava acontecendo com Ivan e a Cameia era apenas o prelúdio de um plano muito maior para me pegar. Era perturbador e nós estávamos em uma desvantagem absurda. É fato que tínhamos os melhores advogados da Rússia, mas isso não tinha importância, já que nossos adversários eram agentes da lei atuando à margem da lei. Mais do que qualquer outra coisa, nós precisávamos de inteligência de informações, o tipo de inteligência que a FSB teria. Em resumo, precisávamos da fonte de Vadim, Aslan, o homem que o alertara para fugir da Rússia em 2006, depois que as coisas esquentaram na esteira da minha expulsão do país. Não tínhamos a menor ideia se a briga interna no governo que levara Aslan a procurar Vadim ainda estava em curso. Tampouco sabíamos se ele estaria disposto a nos ajudar novamente, mas valia a pena tentar. Vadim enviou-lhe uma mensagem simples pedindo para conversar. Meia hora depois veio a resposta. O que você quer saber? Achei que você talvez pudesse me contar quem está por trás das batidas policiais da semana passada e que possivelmente também saberia o que estão planejando, escreveu Vadim. Alguns minutos depois chegou outra mensagem. Sim, eu sei. O Departamento K da FSB está por trás de tudo. Querem acabar com Browder e tomar todos os seus ativos. Esse caso é só o começo. Muitos outros processos criminais virão. Assim que Vadim traduziu para mim a mensagem, comecei a ter espasmos incontroláveis nas pernas. A mensagem de Aslan era inequívoca e arrepiante. Eu torcia desesperadamente para que não fosse verdade. Milhões de perguntas cruzaram minha mente. A primeira foi, o que é Departamento K? Perguntei a Vadim, mas ele não sabia. Fomos até sua mesa de trabalho com pouca esperança de encontrar alguma resposta na internet. Surpreendentemente, depois de clicar em vários links, nos vimos diante de uma página no site da FSB com o mapa organizacional da agência. Departamento K era a unidade de contra-espionagem econômica da FSB. Fui me arrastando até minha sala, desabei na cadeira e pedi à secretária que não me passasse nenhuma ligação. Precisava digerir tudo aquilo. A perspectiva de ser perseguido pelo Departamento K era um golpe simplesmente quase impossível de suportar. Ali sentado, pensei, estou sendo perseguido pela polícia secreta russa e não há nada que eu possa fazer a respeito. Não posso apresentar uma queixa a eles e não posso solicitar os autos do meu inquérito. Eles são a polícia secreta. O pior, eles têm acesso a todas as ferramentas imagináveis, tanto legítimas quanto ilegítimas. A FSB não se limita a emitir e cumprir mandados de prisão e pedir extradições. A FSB comanda assassinos.